Antes da cena, tem o corre. Tem quem saiu de casa porque lá ninguém botou fé. Na quebrada, queria fazer mágica com quase nada, mas é daí que o som nasce mais verdadeiro. Da falta que vira estilo, da dor que vira arte. Esse episódio é sobre quem corre atrás de uma brecha para mostrar sua visão e mudar de vida. Porque quando o mundo não espera nada da gente, é aí que a gente cria tudo. Comecei a fazer gestão para um grupo de rap, e aí eu pensei, pô, isso tem que ter um nome, né? O Dustin, ele já tinha a Maias Family, e aí quando eu conheci o pessoal, eu comecei a conhecer o trabalho que eles desenvolviam, o processo, né, para desenvolver artistas. A partir desse contato, eu pude fazer a minha filiação artística. Foi tudo em inglês aí, a Maias Family, produtora, e aí foi esse primeiro start. Então, assim, acho que foi quando eu me consolidei como produtor musical, porque foi um momento em que eu consegui fazer muitas produções. Eu morava na casa onde era o estúdio, então a gente tinha um processo criativo constante, né? Todos os dias, eu acho que... E os coletivos, eles se apoiam muito, né? E até uma coisa que eu gosto de falar, que quem promove cultura na cidade é os coletivos, né? São os grupos independentes, são, assim, o povo, né? Sou a Gabriele Cristiana da Silva, mas, né, todos me conhecem como Niak. Meu nome é Marcelo Oliveira, mas todos me conhecem como Dustin Maia. Meu nome é Wellington Marcos Moreira, meu nome artístico é WM ou WM Beats. A nossa maior luta aqui no Campo Grande é por espaço ainda, né? É por espaço seguro e qualificado para a gente desenvolver nossa arte ou nossos projetos sociais. A gente é um polo de inovação social, cultural e tecnológica. E lendo tudo isso, a gente percebeu, cara, tipo, a gente tem que fazer alguma coisa, tipo, a gente precisa ser pioneiro, porque o que a gente tá esperando vir de cima, né, de uma gravadora, de alguém, um empresário que nos note, não vai chegar, porque a conta não fecha, sabe? Quem que vai investir numa coisa que não dá retorno imediato? Tudo que a gente faz hoje na Catalisadora Maia tem a ver com o início da nossa trajetória, com a necessidade que eu acredito que é para todos os artistas, todos os produtores nesse mercado musical, que é o desenvolvimento, a gestão, a sustentabilidade. Então, sim, hoje a gente trabalha diretamente com direitos autorais, com gestão de carreira, com distribuição musical, e era algo que a gente tinha muito essa necessidade. Hoje aqui, esse cenário de estúdio musical que vocês estão vendo é a nossa estrutura, que também é muito importante para um artista, né? Quando a gente não tem um estúdio próprio, a gente precisa ir em estúdios, isso tem um custo, né? E muitas vezes a gente sabe a nossa realidade. Eu já fui uma artista que não tinha muito dinheiro, às vezes eu nem tinha dinheiro nenhum, né? Era para sobreviver, então não conseguia investir na minha carreira como deveria. Esse artista iniciante que está se consolidando, esse artista intermediário que está precisando avançar para o próximo passo, vender mais show, estruturar uma equipe. E acho que é isso que a Catalisadora Maia vem trazer agora, se consolidando como essa empresa, né? Esse laboratório criativo em Campinas. Que a gente colocou isso como meta de vida mesmo, não faz sentido a gente pensar em desenvolvimento artístico e pensar nisso sozinho, somente no Dustin Maia, sabe? Sendo que a gente precisa de fits, a gente precisa de um fotógrafo, de um audiovisual, precisa de produtores executivos, diretores criativos, enfim, o ecossistema, ele é enorme, sabe? E eu vejo o impacto que a gente faz, porque lá do início, eu já fui uma das pessoas que foi impactada por essa ação, e hoje eu reproduzo isso que me impactou, né? Então eu vejo muitos artistas que a gente, né, através dessa conexão com a Catalisadora Maia, eles se filiaram, eles começaram a lançar mais músicas, eles começaram a documentar a carreira deles, essa gestão, né, de documentar as coisas. Então, documentar um release, colocar fotos numa pasta, né, fazer um press kit. Tudo isso impactou muitos artistas. A gente tem, né, esse monitoramento, né, de impacto que a gente faz. Então, isso trouxe também um olhar sobre o nosso trabalho, em que eu consegui falar com artistas maiores, sabe, assim, artistas de outros estados, assim. Então, a gente tem resultados aí com a Punca mesmo, né, que é uma artista grandiosa aqui da cidade, que, né, comanda a Batalha da Estação e que, depois da experiência que ela teve com a gente, de desenvolvimento da carreira, ela começou a focar muito na carreira dela e tá lançando música de mês em mês, assim, sabe, fazendo muitos trabalhos, tipo, fechando negócios. Então,
é um case, assim, pra nós, ela sempre fala, tipo, é um resultado, assim, de algo que reflete muito no que eu busquei pra mim e que eu tô buscando pra outros artistas aqui desse cenário. Achei muito legal o trampo dela, comecei a seguir ela, a gente começou a conversar e tal, e aí ela criou, né, junto com o Dust, com o pessoal da catalisadora, o Maias Family, o pessoal agregando. E aí, assim, foi algo bem natural, né? De afinidade que a gente foi conversando e conhecendo os projetos. E na época eu era muito mais amadora do que eu sou hoje. Muito, muito mais, assim. E aí eu já tinha essa noção que eles já eram artistas um pouco mais avançados, assim, principalmente nessas questões, né? Mais burocráticas, de cadastramento de artista, enfim, filiação, produção, gestão de carreira e tal. E na época, né, eu tava numa situação bem pior financeiramente, coisas do tipo, então eu não tinha acesso, né? Por mais que eu tinha vontade, sede, eu não tinha acesso. Tá bem difícil de acessar essas oportunidades, o que nos leva sempre para a inovação, né? Então é isso, hoje a gente atua de uma forma bem híbrida, né? O nosso financeiro, basicamente quem cobre os custos de existência da catalisadora Maia são os sócios, né? Então é a NIAC e o Dust Maia que cobrem esses custos com os serviços que prestam, né? Fazendo outros tipos de serviço, né? Como técnica de som, como gestão de projetos. E eles disponibilizando também, né? Alguns workshops, coisas gratuitas que ia acontecer na Quebrada, no Itajaí, nesses lugares assim. E aí é isso, botei a cara, falei, quero participar, comecei a participar. Aí aprendi sobre filiação, aí já fiz esse corre. E aí eu comecei a ver que conforme a gente fosse fazendo mais contato e participando de mais coisas, realmente ia melhorando o meu profissionalismo, né? E a galera foi me ajudando, eu fui entendendo, e o que eles foram passando para mim, eu consegui ir passando para outros artistas também mais próximos, tal, gerando essa rede de apoio, né? Aí fiz alguns cursos, alguns workshops com eles, tal. Quando se tornou catalisadora Maia, né, a gente já tinha, então, esse vínculo, né, de vários anos aí de relação. Então aí ficou mais fácil, né? Aí eu cheguei já com um projeto mais estruturado, então também eles viram que deu certo também o trabalho que fizeram comigo. E aí sim a gente entrou nesse acordo de fazer essa parceria e começar a trazer esse trabalho que eles fizeram comigo para outras pessoas da equipe, né? Que se a gente não tem artistas, né, capacitadas ainda ou disponíveis para a gente conseguir realizar o trampo, então é nossa obrigação a gente, né, capacitar esses artistas. Aí ela trouxe pra gente numa reunião, falou, olha, tem a catalisadora Maia, foi uma galera que eu sempre fiz capacitação de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem, eu tava lá fazendo capacitação. É um coletivo que a gente não vê muitas pessoas falar, é um trabalho, na verdade, né, que a gente não vê muitas pessoas na cena falar e tudo mais, é um trabalho muito bonito, que ajuda artistas da periferia a ter acesso, né, que, enfim, embora não exista uma receita de bolo pra você se tornar artista, pra você produzir alguma coisa, existem caminhos ali que você pode atalhar e não ficar batendo a cabeça dali 5 anos, né? Pelo amor de Deus. Hoje eu consigo ver artistas que conseguiram, depois do contato, através de mentorias, de consultorias com a catalisadora e até mesmo de contatos com a Maias Family, que hoje conseguem se sustentar, que conseguem dar continuidade, que conseguem também através de outros meios, né? Conseguiram alcançar maturidade para conseguir direcionar os seus próprios recursos para gerar sustentabilidade para sua própria carreira, que é um dos desafios hoje para o artista independente, né? A gente utiliza muito dos veículos de comunicação como, né, o digital, né? Tecnologias digitais a todo momento. Esses meios mais comuns de comunicação com a população que não está tão integrada no movimento, é muito importante que tenham esses tipos de matérias, que tenham esses tipos de divulgação, para que cheguem mais pessoas, né? Tem gente que nem sabe que existe. A pauta que eles gostam de ver na televisão, vincular funkeiro à criminalidade, né? Isso é. Eu sinto que isso dentro da mídia só vai mudar quando isso acontecer, sabe? Quando os bastidores, de fato, forem ocupados por pessoas da diversidade para trazer mais inovação, para trazer coisas diferentes, né? A gente que vem das margens, a gente constrói nas brechas. Então a gente tem que achar brechas para a gente poder buscar esses espaços, esses lugares. Se você sente que você nasceu para isso, você tem aquela chaminha lá dentro de você que fala, eu quero fazer isso, tal, então estudar muito, né? Você precisa ter disciplina, você precisa buscar conhecimento, você precisa ali minimamente ter o básico ali, né? A sua base, construir uma base sólida para você poder galgar novas trajetórias. Mas realmente buscar coisas presenciais, vivências, coletivos que ensinam, por exemplo, a catalisadora mesmo, né? Que tem vários programas que
que aceleram artistas, né? Tem vários cursinhos gratuitos também. Se você que está começando aí como artista não sabe por onde começar, eu já te indico para você entrar no nosso site, que é www.catalisadoramaia.com, e aí você vai fazer o seu teste de maturidade artística, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu, onde a gente vai conseguir falar o seu nível artístico. Invista tempo, invista dedicação, invista grana. É isso. Saber que é um trabalho difícil, duro, mas que é muito bom, muito gratificante, porque você está promovendo cultura e mudando a vida das pessoas, né? Isso é verdade.